Bom, eu tenho, eu teria várias formas de apresentar o Jaime, porque o currículo dele é insuportável, não? Mas eu vou apresentá-lo de outra forma, uma maneira que me deixa mais à vontade. O destino de uma pessoa, estou falando do meu caso, rapidamente, que resolve na terceira parte da sua existência, eh, se concentrar num tema sobre o qual não tinha a menor ideia anteriormente e estudá-lo a fundo e depois começar a comunicar aquilo que ele aprendeu e que imagina com certeza que muitos outros que deveriam saber não sabem. Ele é bem cruel. Ele é bem cruel porque eu venho de uma área corporativa, na qual eu era muito respeitado. E, de repente, ingressei numa outra área, que é uma área muito seletiva, a área médica, ou mesmo os profissionais da saúde em geral, que tem muita dificuldade em conviver com bípedes que não são da mesma tribo e que, no entanto, estudaram para si, para serlo. Então, tem sido, até o dia de hoje, muito raro, essa é a palavra, muito raro, encontrar profissionais da saúde que respeitem o desenvolvimento intelectual de outras pessoas, que não são do ramo, e que não passaram por uma faculdade de ciências da saúde, que foi meu caso. Digo isso porque eu diria que a única pessoa do mundo médico que merece respeito, certamente foi o Jaime. Há muito tempo já com o qual tive um contato, desenvolvemos um diálogo junto muito valioso para mim, provavelmente nem tanto para ele, mas aos poucos não fomos avançando nisso e eu tenho no Jaime um amigo do qual me orgulho muito, mas ao qual estou muito grato por ter sido a única pessoa que me tendeu a mão, que de uma forma sem saber me disse: você está indo bem, você está sabendo daquilo que está falando, e eu estou respeitando isso. Isso foi muito importante para mim, porque vocês devem saber, certamente, o mundo médico é impenetrável para quem está fora. Então, essa é a apresentação que eu queria fazer dele. Vamos Muito embora. bem. Pode falar? Já? Sim, vai em frente. Ouvindo? Bom, em Sim, primeiro sim. lugar, eu quero agradecer as palavras generosas do Júlio, que, como ele disse, é meu amigo, um amigo meu me apresentando, fala bem de mim. E segunda correção rápida que eu vou fazer, meu nome não é Fabiana, não sou nada disso, é Jane Olavo, para vocês terem um rápido retrospecto, né, eu tenho 55 anos de formado, tenho 45 anos que eu trabalho com dor, e fiquei na carreira universitária muito tempo. Então, eu tive algumas oportunidades, né? Eu vou explicar para dizer, não para fazer uma apresentação formal minha aqui, mas para explicar o que que eu pensei, por que que o Rúlio me chamou. Se ele e a Lucimara entendem tanto e tem muitas pessoas conhecidas, porque eu, talvez, primeiro, 45 anos que eu trabalho com dor. Eu fiz especialização em psiquiatria, depois fiz em neurologia, depois fiz especialização em dor. Então, eu tenho intenção de passar para vocês uma ideia, como que eu penso de tratamento da dor, que é a aula. Eu botei até entre aspas, vocês devem estar vendo aí, farmacológico, porque eu não acredito em tratamento farmacológico puro para dor crônica. Não acredito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com
professor Bônica, e ele tinha uma frase que é muito interessante, que o corpo foi feito para quê? Para sustentar o cérebro, ou seja, tudo está lá em cima. E uma outra pessoa que trabalhava lá, eu acho que o Pedro comentou alguma coisa sobre saúde, né? Ele botava, era o professor Billy Fordyce, ele tinha na porta dele lá escrito assim, aqui se fala em saúde. Então, eu tive a oportunidade de conviver com esse pessoal, com o professor Sérgio Ferreira, de Ribeirão, todo mundo assim, achando que o básico é a saúde, você tem que entender as bases, mas, acima de tudo, o mais importante é o piloto do carro de corrida. E se ele não dirigir mal, ele estraga o freio, isso é neuroplasticidade, né? Ele estraga o carburador. Então, eu até passei isso para o Rui e para a Lucimara, se eu podia falar dessa forma que eu vou fazer. Eu quero mostrar para vocês uma ideia de um cara que é neurologista, que tem alguma formação em dor, como é que eu penso. Então, vamos ver se eu sou feliz aqui. Essas coisas todas que aconteceram, eu ficava muito angustiado, mas há um ano atrás, eu assisti uma palestra num congresso internacional de cefaleia e aconteceu todos esses acidentes de transmissão de internet que nós tivemos aqui. Por isso, eu continuo gostando mais do presencial. Vou começar aqui já botando algumas coisas para a gente raciocinar com esse pensamento do Buda, que vai governar tudo. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como seus pensamentos. Aí tem quem tem medo disso, tem a mulher que é magra e acha que está gorda, o homem que acha que tem que tirar o cérebro e que é forte. E o objetivo nosso, também já foi comentado por alguém aí, qual é o objetivo do tratamento nosso, né? É equilíbrio e bem-estar. Abordagem biopsicossocial e espiritual. Você não consegue com remédio. Eu queria, todo mundo queria. O Rui falou da experiência do Bonica, que abriu várias clínicas nos Estados Unidos e depois elas se fecharam por causa de medicamentos. Não foi para dor crônica, não. Isso foi para dor aguda. O que saiu de grande abordagem, de grande solução para nós, graças a Deus, foram os analgésicos, os antibióticos. Esses resolvem. Agora, quando você entra na área de dor, na área de psiquiatria, remédio não é tudo, não. Né? Então, eu boto aqui algumas frases que é para a gente ir refletindo. E outra coisa importante, eu gostaria de pedir permissão para o Lucimara e para o Júlio, é o seguinte, a hora que vocês quiserem interromper, a Lucimara que sabe mexer com isso, eu estou aí para parar para responder. Então, esse pensamento aqui do Fontane é muito interessante, do Rugas, a dor através da história e da arte. Ante a dor, isso é o nosso paciente, reagem igualmente, não tem diferença nenhuma. O homem do século XXI, o das cavernas, todo mundo busca, no fundo, algo sobrenatural e muito relacionado a medicamentos. Né? Esse pensamento da Gatchel é muito importante para a gente começar a refletir. Tratamento, eu não vou falar só de farmacologia da dor, não. Dor, percepção o quê? Subjetiva. Subjetivo é subjetivo. Cada um pensa de um jeito. Então, nós temos que lembrar disso aí. Existe o transdução, transmissão, modulação, impulso, tudo isso o Júlio já falou de uma maneira profunda, a Lucimara já fez comentários maravilhosos, mas eu quero dizer isso aqui, ó, que essa dor, percepção subjetiva, isso é importantíssimo. Ela pode ser filtrada através da composição genética do indivíduo, aprendizado anterior, estado fisiológico do momento em que começou a dor, influências socioculturais. Seria uma situação extremamente otimista você acreditar que fármacos resolvam esse problema. Então, nós requeremos para tratar a dor crônica, além das habilidades básicas médicas, é o mais difícil você convencer todo mundo. Reflexões de ordem filosófica. A filosofia do psiquismo é tão relevante quanto a reflexão crítica médica, pesquisa pré-clínica e clínica. A filosofia é tão importante quanto isso. E somente
assim nós podemos entender a dor. Então, tem esse conceito que o Rubio já traçalhou isso tudo bem aí. Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, já vê que é complicado, você não resolve só com remédio. Associado a uma lesão tecidual, potencial descrita de termos de tal lesão. É um conceito da IASP de 79. Depois eles resolveram fazer outro conceito, que, a meu ver, mudou demais, não. Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada com ou lembrando parecida associação com dano tecidual atual ou potencial. E daí vem a minha parte, a tendência psiquiátrica na vida, né? O conceito atual de sofrimento e dor social. Isso é importante para a dor? Ah, a Lucimara contou várias coisas, do Rúlio contou, todo mundo sabe disso. É claro que é. Então, tem uma enfermeira, a McCaffrey, em 1983, ela matou a pau. Dor é o paciente de ser e existe quando ele desistir. Então, você tem que acreditar nisso. O que nós estamos falando? Nós estamos considerando essa característica de paciente, personalidade pré-mórbida, que tinha antes, ansiedade, hipocondria, daí acontece um estímulo doloroso no ambiente de trabalho, alguma coisa, ele tem dor aguda, medicamentos, esses sim, resolvem bem com a dor. Internação, comportamento de doente, tem uma crise doméstica de emprego, exemplo, dor lombar, não orgânica, com frustração ou perda, que tem muita dor, resolução da dor. Ou, vamos falar nisso aqui, dor persistente. Quem é essa dor persistente? Síndrome, eu não vou ler tudo aqui, síndrome de múltiplos médicos, aumento do uso de medicamentos, frustração e agressividade, perda dos rendimentos, litígio com o sistema de saúde, inatividade, aumento da ansiedade, depressão, aumento do uso de medicamentos, perda da autoestima, várias cirurgias, perdas das alternativas de cura e dor persistente. É sobre esse paciente que eu estou falando, é esse paciente que eu trabalho. Não é, eu não pego nada de coisa fácil, de dor. Não que eu consiga resolver tudo, mas é o que o Rúlio falou. Os médicos, tudo, mano. A Lucimara também falou. Vai ser psiquiátrico. Então, sabe como eu tenho essa dupla cidadania de psiquiatra e neurologista, acaba mandando para a gente esse tipo de pessoa. E tem um pensamento espetacular aqui da Cora Coralina. Eu sempre falo para meus pacientes, você não pode evitar que os problemas batam a sua porta, mas não há necessidade de oferecer-lhes uma cadeira para sentar. Daí vem toda essa filosofia que a Lucimara já falou também, e o Rúlio também, você tem que entrar na vida da pessoa, explicar direitinho, falar bem. Eu tinha um mundo velho de slide aqui, o Rúlio pediu para me tirar, que ia ficar muito longo, mas eu vou falar algumas coisas aqui que são importantes para tratar da dor, não estou falando em remédio, não. Dor é sempre, olha, isso é vital, sempre uma experiência pessoal, varia de pessoa para pessoa, é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos. Aí está fácil. As vias estão aí, está tudo certinho, mas complica aqui, ó. Psicológicos, sociais e espirituais. Depois eu vou comentar rapidamente espiritualidade. Dor e nocicepção são coisas diferentes. Através das suas... Isso aqui é muito interessante. Através das suas experiências de vida, é aí que os indivíduos aprendem o conceito de dor. Eu não sou contra remédio, não, pelo amor de Deus, uso muito remédio, vou falar um pouco sobre isso, mas eu acho que se a gente não tiver esse raciocínio, nós não vamos para frente. E nós podemos desenvolver, a Lucimara falou alguma coisa sobre isso, um sentimento de controle sobre a dor, né? Um medo, a perna quebrada, você sai andando. Isso aqui foi na época do Vietnã, um monge budista se queimou. Você já imaginou? Quando você encosta uma brasa de cigarro, você sai correndo. Ele, sentado, jogou gasolina, botou fogo e ficou impassível. O que é isso? Por mais estímulo doloroso do que isso, os hindus, várias coisas. Isso aqui é outra coisa. Eu sou do interior, de uma cidade, não sei se vocês já ouviram falar de Uberaba, onde existe um meio de espiritualidade muito grande por causa do Chico Xavier. Isso aqui é uma cirurgia dita espiritual. Vocês sabem que uma das coisas que mais dói é a córnea. E esse paciente, essa pessoa com uma carinha boa, está passando um canivete na córnea dele. E nós
se formos ver a etimologia dessa palavra, ó, é dor e sofrimento, francês, penalidade, punição, e do grego, penalidade, pagamento. Então, tem um componente muito grande, aversivo e de muita punição, né? Dor é punição. O relato pessoal de uma experiência como dor, acho que a Lucimara falou isso, ou o Rúlio, às vezes não é respeitado. Fala, isso é psicada desse cara, manda ele em frente, né? Existe uma declaração de Montreal, eu tive um episódio, foi difícil, eu fui presidente de uma entidade aí, briguei muito com essas coisas aí, ó. Declaração de Montreal, todo mundo tem direito à dor, a dor é uma coisa que você tem que valorizar, e ainda que ela tenha um papel de adaptação, tem efeitos adversos funcionais, sociais e etc. Né? Outra coisa importante, nós nos baseamos muito, apesar da Lucimara ter falado, e o Rui também, eu vou passar rapidamente. Como é que você sabe se o indivíduo tem dor? Descritor verbal. O que é descritor verbal? É um dos muitos comportamentos para expressar a dor. Vamos embora para frente. Então, tratamento das dores neuropáticas. Tratamento baseado em mecanismos e sintomas, baseado na fisiopatologia, necessidade de melhores opções de tratamento e de estudos randomizados duplos cegos, encobertos, placebo-controlados, que nem sempre são os melhores. Essa história de medicina baseada em evidência, segundo Losler, que é quem ficou no lugar do Bonica, lá na clínica de Washington, se eu tiver tempo de chegar lá na última aula, vocês vão ver, ele fala o seguinte, que nem sempre o que é baseado em evidência e estatisticamente, você consegue empregar o tempo inteiro. De repente, você está com aquele doente que é 0,1% na sua frente, é o seu 100%. Então, tem que pensar nisso tudo aí. Outra coisa, se falou muito, ficou muito na moda, então, o que é a parte mais intelectual do tratamento da dor atual? É a classificação baseada em mecanismos do Ralph Baron, que é um neurologista famosíssimo, mecanismos periféricos centrais, que eu não vou falar nada disso, o Rúlio já falou, que dá todas essas coisas aqui, ó, dor em choque, dor em agulhada, né, formigamento, o mundo é. Só que tem uma coisa, um mecanismo pode dar um sintoma 1. Um mecanismo 2 pode dar um sintoma 2. Um mecanismo 3 pode dar um sintoma 3. Então, uma beleza, não tá? É assim? Não é. Você pode ter um mecanismo 1, mecanismo 2 e mecanismo 3 dando um sintoma. Então, esse negócio de você usar remédio também baseado em guidelines, segundo o John Lozer e o Sérgio Ferreira também, guideline amarrada, fechada, só serve para sua orientação. Agora, se você usar exatamente como aquilo, você não está sendo inteligente, porque cada paciente é um paciente. E você tem também o mais complicado, o mecanismo, mesmo mecanismo, pode dar sintoma 1, sintoma 2, sintoma 3. Eu continuo falando que é para vocês me interromperem a hora que quiser, viu? Quais são os fatores predisponentes, determinantes das dores crônicas? Vem do nada. Vulnerabilidade genética, a expressão da dor crônica. Influências ambientais sobre o indivíduo e seu genoma. Trauma, uma coisa é você ter dor por uma doença grave, outra você está bom num dia, no outro dia você está arrebentado, como esse cara desse acidente de moto aqui. Eventos estressores na vida do indivíduo, isso acontece demais. Estressores, coisas assim terríveis, né? Afetivos, financeiros, né? Isso tudo tem personalidade do indivíduo. Tem gente que leva a vida, depois nós vamos ver, tem até uma versão junguiana disso, e da uma medicina hindu, é muito difícil de você seguir. Você pode muito minimizar a dor pensando em outras coisas. No dia a dia, isso é muito difícil, porque eu, por exemplo, gosto muito de falar em meditação, de falar em saúde. Eu vejo que depois de 20 minutos, os doentes já ficam aflitos. Eles querem mostrar os exames, eu falo, não quero saber. Como chama isso, minha senhora? Exame complementar. A senhora sabe o que é complementar? É que complementa o raciocínio. Eu estou raciocinando. E eu sou espanhol, o Rúlio sabe disso, às vezes eu atrapalho. Eu falo, a senhora está me atrapalhando. Eu sou o médico aqui. E deixa esse exame depois. Não, eu quero contar o que o doutor falou. Também não me interessa o que o doutor falou. Eu quero saber o que você fala para mim.
porque às vezes as coisas estão muito disfarçadas, né? O Júlio procura muito me tratar, mas é difícil. Bom, daí vem o modelo biopsicossocial espiritual, né? Esse aqui é o John Bonney, que eu tive oportunidade de trabalhar com ele. Ele criou a primeira clínica interdisciplinar na Universidade de Washington. E o primeiro livro de dor importante foi desse. E ele começou discutindo umas coisas. Estratégia, como que você trata um paciente de dor? Sozinho, médico, todo metido lá, a seu Deus, a dar remédio? Não, não. Pode ser multidisciplinar. Eu, na universidade, que eu trabalhei 40 anos, era multidisciplinar. Tinha todas as especialidades, mas cada um para um lado. Você queria alguma coisa, você mandava pedir avaliação. Não, pode ser interdisciplinar. Isso é muito comum. Eu vou discutir com a Lucimara, que é dentista, vou discutir com o meu mentor, que é o Júlio, que é psicólogo, mas será que eu aceito o que eles falam? Não. Atualmente tem que ser transdisciplinar. Eu tenho que obedecer o raciocínio mais lógico, seja de quem for. Isso eu aprendi também com o Billy Fordyce, que falava muito que você tinha que mexer com saúde, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas e eu estou mais de idade, não estou demente ainda, né? E isso vai te dando uma certa experiência você passar por essas coisas, né? Outra novidade que eu quero falar, porque isso me aflige muito. Eu gosto muito de medicina natural e de medicamentos naturais, principalmente vivi muito isso na época do Covid. E apareceu uma figura nova que as pessoas não se lembram bem, que é o chamado microbioma. Você pode tratar dor se você abordar bem o microbioma intestinal, que é um componente do eixo metabólico neuroendócrino intestino-cérebro. O intestino é o segundo cérebro que nós temos, né? Influencia, inclusive, na barreira hematoencefálica. Vou passar rápido, porque eu converso demais. Existem diferenças no microbiota, existe, no intestino, existe diferença entre o paciente doente e o paciente sadio. E você pode melhorar muita coisa se você tratar o microbiota, porque ele modula uma coisa que está lá em cima, que o Rony falou. Ele vai atuar na micróglia, vai atuar no astrócito, ele vai atuar nessa interação com radicais, oxigênio livre, prostaglandina, essas coisas tudo complicadas. Citocinas pró-inflamatórias, então tem essa relação intestino-cérebro, né? E tem um conceito que é extremamente importante, que é chamado leak gut, leak brain. Eu, na minha versão, eu não acho que é possível mais você tratar dor ou você tratar psiquiatria ou neurologia se você não souber esses conceitos de leak brain e leak cérebro. Doutor Jaime. O Marinho levantou a mão. Pode falar. Fala. A Priscila quer fazer uma pergunta, provavelmente, dessa questão intestino-cérebro, né, Priscila? Pode falar. Isso. Fala. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu não estou te vendo, mas bom dia. Está me vendo, né? Deixa eu tentar ligar minha câmera aqui só um pouquinho. Pronto, Está me vendo? Sim. Isso. Pois não. Bom dia. Bom dia. Eu não estou me vendo, mas vocês devem estar me vendo, né? Tá sim, tá tudo certo. Tá bom. Primeiro eu queria pedir desculpas que eu tô com meu pijama de Minions. Melhor coisa que tem live. Melhor coisa. Eu tô só de camisa e tô de bermuda. Né? Tipo Cid Moreira, né? No Jornal Nacional. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque eu sou leiga em termos, né? Eu sou paciente da doutora Lucimara e ela foi indicação do meu neurologista. E eu tenho, assim, buscado muitas coisas. Meu neurologista, ele é muito bacana, ele é muito aberto também, como senhora, a novas ideias, a medicina ortomolecular, a parte emocional, né? Mas hoje, assim, eu vejo que ele tem uma gama tão grande de abertura nesse sentido da dor crônica, que ele virou para mim mais um mentor, porque eu vejo que hoje, né, de tudo que você falou, ele é o que eu
o que menos interfere no meu tratamento, digamos assim, né? Ele me passa a parte medicamentosa, tudo mais, ele me acompanha, mas eu estou sempre direcionada aos profissionais, como a doutora Lucimara, que fazem essa parte de mais me entender, né? A doutora Lucimara me passa muita parte do autoconhecimento, né? Então eu estou buscando isso, saber o que me faz estressar, saber o que me faz feliz, enfim, uma série de mudanças, né? Então até queria agradecer o senhor, porque eu já passei por vários médicos, eu tenho dor crônica há quase 20 anos, e eu já passei, inclusive, por pessoas que são, assim, considerados gurus aqui, né, em Curitiba, porque são professores conceituados da universidade e tudo mais, mas que entram na parte do segmento de protocolos medicamentosos. Ah, não, isso aqui você não vai usar porque a eficácia dele é comprovada assim, acessado, então vamos tentar isso. E nada me resolve, né? Assim, em termos de melhoria, ou analgésico, ou diminuição da dor, da frequência e da intensidade. Então, eu estou buscando esse emocional, e eu acho muito bacana que o senhor também tenha, ao longo da sua carreira respeitosa, fugido dessa parte tanto de protocolo, porque eu acho que a gente que tem dor crônica, eu não faço parte do protocolo, né? Para mim não funciona. Para 80% das pessoas aquele medicamento faz sentido, mas para mim não fez, né? Enfim, então eu acho que isso é uma mudança de comportamento médico que é bem importante para a gente. E daí a segunda parte que o senhor falou, que é um dos profissionais que o meu neurologista me indicou, foi uma nutricionista muito bacana, né? Que inclusive eu sempre tive problemas intestinais desde bebê, de prisão de ventre, enfim. E aí eu fiz algumas dietas com ela, assim, uns 6 meses, até que eu tive um fecaloma, né? Fui parar no hospital, porque eu não conseguia fazer cocô e estava tudo travado. E aí, a partir disso, eu falei para ela assim, Juliana, eu quero fazer alguma outra coisa, eu preciso fazer um exame, pagar particular, um exame de alergia ou de o microbioma que ela já tinha comentado, mas que ela deixou para um segundo plano para tentar fazer tradicionalmente uma dieta alimentar. E aí eu fiz o exame, e quando eu fiz a consulta com ela falou assim: eu já esperava que a tua flora intestinal fosse toda alterada, mas eu não esperava tanto. Então, assim, ela me mostrou lá mais ou menos as bactérias que eu tenho 5% no meu intestino, eu tinha 90%, né? Então, isso tá me causando todo um transtorno. Provavelmente eu não produza isso, já nasci sem isso. Então, eu acho importante. Agora, a gente está num processo lento de toda uma reposição desses lactobacilos e a alimentação desses lactobacilos, né? Eu tenho comido coisas que eles se alimentem para tentar equilibrar tudo isso. Então, é uma esperança minha nova esperança de conseguir, através do meu intestino, através do funcionamento do meu intestino, que ele funcione todo dia, um dia sim, um dia não, que pelo menos no meu processo inflamatório eu diminua. Talvez minha dor crônica continue numa intensidade menor, né? Ela me explicou bem, ela é bem bacana, ela explica bem, então eu entendi tudo isso, que talvez eu consiga controlar um pouco mais e ter um pouco mais de qualidade de vida em torno da parte intestinal e gástrica, né? Que hoje eu não produzo. Então, era só para dar o meu depoimento e agradecer essa mudança de comportamento que o senhor tem, né, há muitos anos com a sua experiência em relação a isso, que cada indivíduo tem um problema, às vezes, porque a minha dor é na cabeça, né? E a parte do microbioma é um estudo recente, né, de 10 anos para cá, enfim. Então, sair do protocolo, eu acho isso bacana, né, da gente tratar o indivíduo do paciente de dor crônica como um indivíduo único, porque a minha dor crônica não é igual a do senhor, né? Então, enfim, eu só queria dar o meu depoimento e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a sua participação e só falo o seguinte, que em termos do microbioma, não tenha esperança, não tenha certeza, porque isso é um fato comprovado. Eu vou mostrar que você altera a permeabilidade do intestino, inclusive também ali, quem gosta muito desse ambiente do intestino é o COVID.
Não é só, eu já vou conversando aqui umas coisas, não é só a alteração pulmonar, essas coisas que Covid dá, não. Tem receptor ECA2 no intestino e eles ganham, através do nervo vago, o cérebro e altera a permeabilidade intestinal e tem isso aqui, ó, leaky brain e leaky gut. O microbioma intestinal e cérebro trabalham em conjunto e as proteínas juncionais do cérebro são semelhantes às da barreira hematoencefálica. Eu vou passando rápido aqui, ó. Então, aqui, ó, existe uma conexão direta entre cérebro e intestino, não tem conversa. Isso aqui é uma prova, mais ou menos, daquilo que pode acontecer no cérebro quando você tem um leaky gut, um intestino aqui embaixo, está aqui, ó, não sei se vocês veem minha setinha, você perde a permeabilidade seletiva do intestino, vai pelo vago, vai lá para o cérebro, quebra a barreira hematoencefálica e você produz aí uma quantidade de citocinas e substâncias tóxicas, você altera o eixo hipotalâmico suprarrenal. E tem outra coisa, todo mundo fala demais em serotonina, né? É uma maravilha, serotonina, antisserotonina. Só para lembrar que 90% da serotonina nossa é produzida no intestino. Bom, vamos para frente. O que é espiritualidade? Espiritualidade é o seguinte, vamos direto na espiritualidade. É a busca pessoal para entender as questões relacionadas ao sentido da vida. Pronto, eu paro aqui. Se tiver religião, é ótimo. Se não tiver, você pode desenvolver a espiritualidade, porque ela ajuda muito. Não precisa passar por uma experiência religiosa. É um fator esquecido da saúde física e mental. Isso foi a partir do conceito de Larson. E isso faz parte agora na avaliação e abordagem dos transtornos mentais. A parte espiritual é importante. Tem sido bastante estudada no que se refere à saúde humana. Só para lembrar isso aí, que espiritualidade é isso aí, é a busca pessoal de entender questões relacionadas ao sentido da vida. E se você não trabalhar com isso, com uma abordagem ou psiquiátrica aberta, moderna, ou dos grandes colaboradores nossos, que são os psicólogos, você vai deixar de usar uma parte importante no tratamento da dor. Então, aqui está a espiritualidade e dor, eu vou passar rápido, eu sei que eu tenho que correr. Então, a espiritualidade leva a visões positivas de esperança. Não é só espiritualidade e religiosidade, não, isso é importante. O médico, a gente fala, médico está tudo errado. O profissional de saúde, ele tem uma capacidade muito grande, se ele souber usar, de envolver o paciente e de motivar o paciente, de falar que tudo tem cura, que hoje o dia está bonito, não pensa em coisa ruim, só pensa em coisa boa. Isso tudo é extremamente importante, né? E você pode empregar os aspectos espirituais como recursos terapêuticos. Tem várias técnicas, né? E outra coisa, o tratamento deve ser centrado no paciente, não nas tendências religiosas do profissional, que às vezes acontece. Isso aqui são evoluções do tratamento da dor, visão biológica clássica, que eu não vou falar, o Júlio já falou, na integração psicologia biologia, que é o comportamento da teoria comportamental de Melzack e o Wall, né? E a visão biopsicossocial do Engel, que ele falou também, que foi muito desenvolvida pela Cecily Saunders. Ela criou um ambiente no Santo Cristo Hospital, eu vou, talvez você tenha que mostrar isso rapidamente, onde você aborda o paciente como um todo. Outra coisa muito importante, isso aqui é muito importante, hoje em dia, demais. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Os médicos, atualmente, eles têm a capacidade de ouvir. 2 minutos você escuta, mas escutar mesmo é o momento do paciente. Aqui a psicanálise do Freud fala que o paciente tem que ter o espaço da fala, ele tem que falar. Isso faz parte desse modelo. Outra coisa que não se fala muito, médicos, de uma forma geral, né? É sofrimento. O que é sofrimento? É muito importante. Se eu tirar o sofrimento de uma pessoa, ela não fica melhor da dor, não vê a vida melhor. Então, você tem que pensar no sofrimento primário,
é uma sensação desagradável no corpo, de uma doença em andamento. Tem vários exemplos aí. E o sofrimento secundário, que é muito importante, determinada por pensamentos, sentimentos, emoções, memórias associadas à dor. E isso eu, com todo respeito, trabalhei em farmacologia com o professor Sérgio, muito, e ele mesmo falava isso, é você desprezar a inteligência, a mente, o aspecto cognitivo, se você achar que um remédio resolve tudo. Resolve muita coisa. Se eu tiver dor aguda, infecção, anestesia, eu quero remédio. Mas se for muito para dor crônica, a gente tem que pensar em outras coisas também. Então, dor e sofrimento, e dor social. Sofrimento é ter apego à dor. Uma maneira de você trabalhar com isso, tem um pensamento aí de você não convidar o problema para entrar na sua casa, e a dor social. Se você não analisar isso tudo, quando eu trabalhei muitos anos na faculdade, nós trouxemos uma das primeiras clínicas de dor para o Brasil na minha universidade, aqui em Uberaba, uma clínica multidisciplinar de dor, em 1981, e tínhamos um assistente social que ajudava a gente demais. Se você não vê esse lado, não adianta você passar o remédio mais chique se o paciente não tomar e se ele não quiser usar. Bom, vamos caindo agora mais para a parte que o Júlio me determinou, que é a parte de farmacologia, que eu preciso falar de tratamento, né? Quais são os perfis, então? Bom, tem que ter um alvo definido, não adianta você atirar no escuro. Tem que ter uma atuação específica, você tem que conhecer farmacologia da dor. Tem que ter rapidez de ação, não adianta, sim. Você tem que prevenir o paciente. Vou dar um exemplo, por exemplo, cannabis, que eu gosto e uso muito, né? Não é uma coisa igual que você tem alívio na hora. Muitos medicamentos eles vão levar um tempo para agir. Se você não conversar com o doente, a esperança do doente é de dor aguda, de sair do consultório sem dor. Então, diferentes vias de administração, diferentes apresentações, você tem que lembrar disso tudo. Tolerabilidade, não adianta você achar que é um remédio mais espetacular, você tem que não tolerar. Tem que lembrar que existe interação de vários medicamentos com outras drogas. Você tem que saber um pouco de farmacologia para usar isso. Posologia em intervalos confortáveis. Não adianta você passar uma droga de 3 em 3 horas que o paciente tem que acordar para tomar. Correlação entre os estudos, e esse é o problema mais sério. Custos compatíveis. Eles estão muito caros. Isso tudo leva a uma coisa que nós temos que ter atenção. É a atenção, que é a adesão. Adesão ao tratamento, né? Adesão depende do quê? Primeira coisa, gravidade nosológica. Eu não conheço, eu sempre falo isso para os pacientes, não conheço nenhum paciente oncológico que abandonou por própria vontade o tratamento dele. Se a coisa for mais grave, tem mais adesão. O tanto do desconforto, a eficácia, você tem que, não pode ficar só na filosofia, você tem que aliviar um pouco na hora. A remédio é importante, sim, para isso, né? Efeitos adversos, simplicidade da execução, custos, acessibilidade ao tratamento de equipe. O Júlio falou nisso e a Lucimara também. Eu acredito o seguinte hoje. Eu aposentei depois de 40 anos na faculdade e falo, eu disse, eu caí na vida. Agora eu tenho consultório de clínica e é muito difícil de você fazer multidisciplinaridade no dia a dia, porque tudo custa dinheiro. Então, você tem que fazer isso que o Júlio está fazendo e a Lucimara também está fazendo. Você tem que ter um conceito geral de psiquiatria, de psicologia, de comportamento e saber que isso é importante para a dor. Questões culturais também são muito importantes. Outra coisa, o Júlio falou e a Lucimara também falou, é importante ser mediador. Agora, tem que lembrar que não há nenhuma técnica objetiva que possa demonstrar real a ocorrência da dor. Você vê o comportamento, principalmente descrições, não a mensuração. Dimensão fisiológica é importante demais. Localização e radiação, qualidade, padrão e intensidade, daí você vai fazer seu diagnóstico. Escala visual analógica, a Lucimara falou, tem uma reguinha, que é mais invocadinha. Do outro lado, você tem a escala numérica, tem insuportável, forte, moderada, leve, nenhuma dor. Isso te dá um parâmetro, sim. O Júlio falou, eu uso muito, e já tive muita briga, inclusive saí de uns convênios grandes, porque eles não aceitam que você peça
vários questionários. Eu peço para ansiedade, depressão, personalidade, adesão ao tratamento, cronificação. Legal, isso é fácil de você ter na clínica particular, não é não. Tudo isso custa dinheiro, mas enfim, existe. Questionário multidimensional de dor, o Rúlio já falou, mede a sensação sensitiva, discriminativa, afetivo motivacional e cognitivo comportamental, te dá uma visão boa. E tem uma outra coisa que chama miscelânea. Com essas palavras, você consegue mensurar bem a dor. Tem um teste simples, muito bom, do Borrachira, que é o teste de avaliação de dor neuropática. Isso é fácil, em 2 minutos você faz um consultório, né? E você tem que pensar nas formas de compartilhar a dor. Tem os descritores verbais, mas você tem atividade motora, expressão facial, alterações posturais, expressões paralinguísticas. Isso forma a linguagem da dor e é um desafio muito grande você tirar a máscara do paciente. Você tem que ter jeito, tem que ter técnica para ele poder expressar direitinho a dor dele, né? Bom, então, o Júlio está monitorando, eu Luci, na hora que for para me parar, vocês falam, manda eu parar. E outra coisa, quem quiser fazer pergunta, está aí aberto. Quais são as opções farmacológicas analgésicas para o tratamento da dor? Tem muitas. Muita opção analgésica tem. Agora, se vai curar, não. Eu não vou ler, porque vocês leem mais rápido do que eu falo. Então, tem os analgésicos não opioides, os ansiolíticos, os antidepressivos, anticonvulsivantes, corticosteroides. Isso aí é receita de bolo, qualquer livro fazer isso aí. As mais utilizadas, então, são os não opioides, às vezes os opioides, anestésicos locais, os neuromoduladores, que são erradamente conhecidos como anticonvulsivantes e antidepressivos, eles não são isso, eles são neuromoduladores. Né? E a combinação de drogas é o mais frequente. Se usa polifarmacia e polifarmacoterapia, se usa muito. E se usa errado. Porque você tem que saber que a combinação de drogas tem que levar a efeitos melhores que as drogas isoladas. Não é você ficar de saco cheio que o doente está tomando um antidepressivo e não ficou bom. Daí você fala, vou associar o outro, vou associar. Não, não é assim. Você tem que obter melhores resultados. E a combinação tem que levar a menos efeitos colaterais. E o alívio da dor equivalente, ou melhor, não, o alívio da dor tem que ser equivalente ou melhor que das drogas isoladamente, para fazer associação. Lembrar que existe efeito placebo, que é quando uma coisa boa você acha que faz mal para você, nocebo, quando um remédio você acha que não funciona e ele é bom, efeito tomate que existe com uma série de drogas. Por que leva esse nome? Lá nos Estados Unidos, até 1800 e pouco, tomate era tido como uma planta venenosa. Hoje todo mundo sabe, todo mundo come tomate. Lembrar de outras drogas que tiveram isso, colchicina, sais de ouro, aspirina, vocês estão lendo mais rápido. Eu boto aqui para lembrar do cannabis medicinal, que está saindo do efeito de tomate. Quando você trata de uma pessoa, uma das coisas que você deve usar, essa é uma medida de farmacologia clínica muito simples, que é o NNT, número de pacientes necessários para tratar com determinada medicação para ter um alívio de dor de 50%. Vocês vão ver aí a opção de drogas que são medidas pelo NNT. Você precisa de 10 pacientes para obter um que tem alívio de 50%. Então, você tem que ver se essa droga é boa ou não. Tem o NNH, é um número de pacientes que você trata até aparecer o primeiro que tem um efeito colateral que largar a dor. Então, quando você vai estudar uma droga para dor, você tem que lembrar, aliás, para qualquer coisa, tem que lembrar do NNT e do NNH. Bom, vamos entrar agora no tratamento farmacológico, que eu sempre boto entre aspas aqui. Vamos falar dessas 3 primeiras drogas, né? Drogas adjuvantes, anti-inflamatórios não esteroidais e opioides. Eu tive contato com uma pessoa muito interessante, que é o McQuaid, que tem um livro sobre algoritmos para dor neuropática. E ele é um cara muito radical, parece até um dos espanhóis que eu conheço. Né? Ele fala o seguinte, que aproximadamente, ele fala, ele, não sou eu, não, apenas 15% das intervenções médicas são amparadas em evidências científicas sólidas. E o mais sério, isso ele pode falar, outra pessoa se falar, vai até presa, né?
Somente 1% dos artigos nas revistas médicas parecem ser científicos. Se vocês não leram, recomendo todo mundo a ler esse livro do McKay e do Paulson, que é uma revisão sistemática dos medicamentos para a dor. Tá bom, e aí vamos falar o que é isso, e droga disrupante. Não é o nome certo. O nome certo é neuromodulador. Então, é um grupo diversificado de medicamentos que foram desenvolvidos com outras indicações e que depois se viu que funciona para a dor. Muitas dessas medicações são usadas para potenciar a analgesia em circunstâncias específicas. E, curiosamente, elas às vezes funcionam não como adjuvantes, mas como drogas primárias, antidepressivos, anticonvulsivantes, para tratar da dor. Desde que analgésicos adjuvantes são muito associados à droga, é importante a gente conhecer para tudo, farmacocinética e farmacodinâmica. Então, aí nós temos 3 neuromoduladores, né? Que são os antidepressivos tricíclicos. Ô, Júlio, eu tenho mais 4 ou 5 slides, então eu já saio do ar, viu? Pode ficar tranquilo. Se tiver alguém querendo perguntar, já pode perguntar. Mas eu vou mostrar aqui como que os antidepressivos tricíclicos agem. Eles bloqueiam a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, elas ficam mais tempo no sistema analgésico endógeno. E elas ocupam, lembrar que essa droga não tem efeito nenhum, não. Elas ocupam receptores histamínicos, receptores alfa-1 adrenérgicos, receptores muscarínicos e noradrenérgicos. Então, lembrar que é bom antidepressivo tricíclico. Ótimo, uma maravilha, mas tem efeito colateral pelos receptores que eles vão tendo aí aderidos, né? Tonteira, ganho de peso, visão borrada, boca seca, etc. E você tem uma geração mais moderna, que são os duais. Esses dois podem ser usados para dor. A duloxetina, já vou falando aqui, não sei se vai ter tempo aí, na dose de 30, 60 ou 90 miligramas, e a venlafaxina é muito interessante, mas só age para dor acima de 250 miligramas. O milnaciclano a gente não usa muito. Por quê? Eles são mais seletivos. Eles não bloqueiam tanto receptores e não atuam tanto em receptores pós-sinápticos, né? Esse aqui é uma coisa que essa eu acho que é importante. Como é que antidepressivo age? Como que é? Alguém tem outra ideia? Só bloqueando serotonina e noradrenalina? Negativo. Nós estamos numa fase interessantíssima, inclusive na psiquiatria. Antidepressivo é anti-inflamatório. Tem esse trabalho desse povo aqui, aqui embaixo, né? Eles, na depressão, a participação de substâncias neurotróficas derivadas do cérebro, etc., aumentam as atividades do hipotálamo, hipófise e renal. Isso é na fisiopatologia da depressão, que levam à liberação, isso é uma ideia de ciclocinas pró-inflamatórias, que atuam no eixo hipotálamo, hipófise e renal. Então, antidepressivo, ele é capaz de atuar nesse leak brain, leak gut, eles bloqueando também a presença de citocinas e L6 e melhorando, favorecendo a depressão. Isso aqui é a depressão. Ela favorece o leak brain. Então, o que funciona aqui? Funciona no que o Júlio já falou, no córtex frontal, no hipocampo e na transmissão da serotonina. Isso os antidepressivos fazem, mas são também anti-inflamatórios, né? Tem 2 exemplos aqui, quem quiser depois ler essa aula vai ficar com o Júlio, que vai ver o destino que vai dar, ou deleta, ou faz alguma coisa que ele quer, né? Eles têm antidepressivos, atividade anti-inflamatória, redução do nível de citocinas pró-inflamatórias. Existem várias drogas que são muito interessantes. Eu tive muita experiência com a fluvoxamina, que é um antidepressivo modulador de receptor sigma-1, e ele é muito importante, porque ele bagunça a vida do Covid. Então, a gente usa muito fluvoxamina para síndrome pós-Covid. Aí você fala, bom, então acabou essa teoria serotoninérgica na hora da adrenérgica. Não acabou. Isso aqui é um casamento entre as teorias das monaminas e inflamação. Mas lembrar que antidepressivos tem outras ações. Mecanismo de ação dos anticonvulsivantes, aqui não vou estar parando muito nisso, não. Eu não gosto tanto desse assunto de farmacologia pura, não. Bloqueio de canais de cálcio, canais de sódio,
GABA-miméticos e ação anticoagulante. Isso é receita de bolo, qualquer livro de farmacologia você acha, eu não preciso ficar conversando esse tempo todo sobre isso, né? E aqui, então, eu acho que é o último slide. Deixa eu só ver se é mesmo ou não. Eu tinha botado aqui uma propaganda de Minas. Então, esse aqui, isso fica para outro dia. Eu tinha botado uma propaganda de Minas Gerais com os morros e com os queijos que tem aqui, para a gente marcar o que o Rúlio me falou. 45 minutos, no máximo. Eu acho que meu tempo esgotou. Estou às ordens de discussão, para comentários, tranquilo. Muito obrigado.